Nesse vídeo aqui, eu irei ranquear para vocês os maiores videoclipes de Michael Jackson, que com certeza você irá se surpreender muito, por conta que um desses videoclipes foi lançado apenas tempos depois do lançamento da música por conta de polêmicas. Então, você provavelmente não viu ele e você irá se surpreender muito com outros videoclipes aqui nessa lista. É claro, se inscreve no canal para ver um vídeo como esse e bora para mais um vídeo. E aí, seus bravos, me chamo Cerqueira. Hoje eu irei trazer para vocês um ranqueamento aqui dos melhores videoclipes de Michael Jackson, na minha opinião. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui é o canal. E depois de assistir esse vídeo, tem muitos vídeos sobre a carreira de Michael Jackson que vocês podem ver aqui mesmo. Basicamente, para fazer esse vídeo, eu vou utilizar os videoclipes feitos a partir do ano de 1979, no álbum Off the Wall, do Rei do Pop, até basicamente início dos anos 2000. E foi quando o Michael Jackson ainda estava vivo e trabalhando, e ele tinha lançado o seu álbum Invisible, com algumas músicas que viraram depois videoclipes. Então eu vou me basear apenas nessa época aí, por conta que depois que Michael Jackson morreu, foi lançado alguns videoclipes, mas nenhum deles foi produzido com Michael Jackson em vida. Então vamos para esse vídeo aqui. Outra observação também é que eu vou observar o conjunto da obra, videoclipe mais música, e o impacto que esse videoclipe e essa obra teve na sociedade. O primeiro aqui que tem é o videoclipe You Rock My World, lançado ali no início dos anos 2000, e nesse videoclipe aparece também o astro, que é ator, Chris Tucker. Basicamente tem uma história ali, né, que Michael Jackson, de uma forma um pouco mais ousada, viu uma mulher, se interessou, e no meio do videoclipe eles acabam dançando, né, e entrando em luta corporal com algumas pessoas para, entre aspas, salvar, né, a morena. E basicamente esse videoclipe aqui, comparado ao que Michael Jackson já fez, ele vai ser considerado muito bom. Obviamente, vocês estão vendo aqui, tem vários níveis, tem lenda, excelente, muito bom, ok e ruim. É bom e importante eu frisar que esse ruim aqui que eu coloquei não é que é ruim e pronto, não. É que comparado ao trabalho de Michael Jackson, ficou abaixo das expectativas, entendeu? E o Rock My World tá aqui, é muito bom. A música é boa, mas, né, não é o suficiente bom o trabalho para eu colocar ele como excelente, né? Teve o seu impacto na época, mas já foi uma época que mostrava que Michael Jackson já estava em decadência, pelo menos para os olhos da mídia. Scream é um videoclipe que ele foi considerado um dos mais caros da história. Sinceramente, não gostei muito nem do videoclipe nem da música. Eu acho que o videoclipe poderia ser melhor explorado se ele tivesse colorido, e por conta que ele foi postado preto e branco, eu acho que tirou um pouco do brilho do que poderia ter sido esse videoclipe, né? Esse videoclipe aqui, inclusive, ele foi feito, a música e o videoclipe, com a participação de Janet Jackson, que é a irmã de Michael Jackson, e foi lançado ali nos anos 90, né? E basicamente eu vou considerar ele como ruim, embora muitos possam ser que discordem, né, de mim, mas eu acho que comparado ao valor que esse videoclipe foi gasto, né, foi investido nele, e a música também, que não é essas músicas todas, eu acho que Michael Jackson poderia ter aproveitado muito melhor esse dinheiro e o tempo gasto para produzir uma obra muito melhor do que ela foi. E para observar que esse videoclipe é um videoclipe que flopou, você pode perguntar para qualquer pessoa fã de Michael Jackson, poucos vão conhecer esse videoclipe aqui, mesmo o astro tendo gastado muito dinheiro na produção. Don't Stop to Get Enough é com certeza um marco, pelo menos ali no final da década de 79, e foi lançado no álbum Off the Wall. Esse videoclipe, né, e a música também, foi considerado muito bom para a época. Se você observar, né, dá para perceber que teve um pouco mais de trabalho para produzir ele, por conta do uso de chroma key. Então assim, hoje todo mundo usa chroma key no celular, mas na época, que foi na década de 79 ali, perto dos anos 80, não tinha esse uso fácil como hoje. Então, não só pelo uso, mas também pela música, por ser uma música que realmente, inclusive, virou tema de alguns programas ao redor do mundo, como Video Show aqui no Brasil, vou colocar essa música e esse videoclipe como muito bom. One More Chance foi um videoclipe lançado ali no início dos anos 2000 e que lançou depois do lançamento do álbum Invisible, por conta das polêmicas entre Michael Jackson e a gravadora da época. Esse é um videoclipe que poucas pessoas conhecem, porque ele foi lançado, né, meio que escondido, entre aspas, assim, da grande mídia, e basicamente eu vou colocar ele como ok. A música não é ruim, a música é boa, inclusive a música, ela fala de Michael Jackson ter uma nova chance, né,
por conta das polêmicas e tudo, que ele já tava passando na época, uma fase muito ruim. Mas essa música aqui poderia ter sido melhor explorada se fosse lançada com divulgação na época. Rock With You, lançado nos anos 80, é uma música também que marcou geração. O videoclipe é muito bom, porém, o videoclipe, né, a música é melhor do que o videoclipe. Porque o videoclipe é o ok da época, né, é luzes, é um estúdio que provavelmente foi gravado e tal, é camadas sobrepostas. Então assim, comparado a Don't Stop Till You Get Enough, Rock With You vai ficar no ok, por conta só do videoclipe, mas a música é muito boa. You Are Not Alone. Esse videoclipe aqui é muito bom, eu acho, a música é melhor do que o videoclipe. Mas comparado ao tamanho de Michael Jackson, né, esse videoclipe foi lançado nos anos 90, eu acho que já tinha mais tecnologia pra fazer coisas maiores e tal. Tem uma história em si, mas assim, eu vou colocar ele como muito bom. Achei que eu iria botar ok, né? Mas por que muito bom? Por conta da música. A música é muito, mas muito boa. O videoclipe poderia ser melhor, mas eu acho que a música trouxe uma outra vibe, uma vibe de Michael Jackson mais maduro, uma música mais romântica. É diferente de Rock With You, essa música aqui é muito mais romântica e eu gostei bastante, né? Earth Song também vai ficar em muito bom. Foi um videoclipe de Michael Jackson lançado nos anos 90 também, uma fase que ele gostava de passar uma mensagem, né, sobre a natureza para o mundo. E mais por conta do videoclipe do que pela música, eu acho que merece estar em muito bom, por conta que o videoclipe em si foi muito bem produzido. Strange in Moscow é a próxima que eu irei julgar aqui. Sinceramente eu tô em dúvida em qual lugar eu coloco ela, mas provavelmente esse videoclipe com a música, ele vai ficar aqui em ruim, né? Não que seja ruim, a música é boa e tal, mas não teve aquele impacto que Michael Jackson basicamente fazia com suas músicas, né, ao redor do planeta. O videoclipe foi lançado ali na década de 90 também, ele é um pouco interessante, né? Porém, nem a música no videoclipe teve aquela amplitude e força das outras músicas que Michael Jackson fez na época, né? Afinal, não teve a mesma proporção de sucesso, mas por conta disso, eu irei colocar aqui em ruim. They Don't Care About Us é outro videoclipe de Michael Jackson, e esse videoclipe aqui, eu irei colocar ele em excelente. Gravado no Brasil, década de 90, por conta do álbum History, né? Lançado no álbum History. Esse videoclipe aqui, vou colocar como excelente, não por conta, talvez, de ser um videoclipe muito, muito bem produzido, não. Se você comparar com hoje, é um videoclipe até teoricamente simples de fazer, né? Porém, esse videoclipe aqui, com a música, com a obra em si, ele é um videoclipe que basicamente teve um impacto muito grande. Inclusive até hoje vários remixes é feito com base nessa música, e por conta disso eu coloco ele como excelente. Teve muitas polêmicas sobre esse videoclipe aqui, inclusive eu fiz um vídeo sobre, e que inclusive vale a pena assistir. Não irei colocar esse videoclipe como lenda, né, essa obra em si como lenda, por conta que eu acho que tem outros videoclipes, né, e outros trabalhos do Michael Jackson que foram considerados muito maiores do que esse. Mas esse é muito bom, por pouco não entrou na lenda. Give It To Me é outro videoclipe de Michael Jackson, eu vou colocar como ok, porque basicamente nessa época Michael Jackson, ele fez alguns videoclipes bons, né, que foi ali na década de 90, outros muito maiores ainda, porém, teve alguns que são muito parecidos um com o outro, que você inclusive fica muito difícil de distinguir. Porém, esse videoclipe aí, ele não é aquele videoclipe que tem uma história, né, pra tá nele. Não foi um videoclipe que também que, sabe, balançou gerações. A música em si é boa, mas comparado ao trabalho de Michael Jackson, ele não é pra tanto, entendeu? O Is It também é outro que eu vou colocar como ok. Não é ruim, entendeu? Mas, mesma coisa, nessa época aqui, década de 90, Michael Jackson fez alguns clipes muito parecidos, que você, se comparar lado a lado, você percebe que a roupa é parecida, não tem uma história assim que chame a atenção. A música também não é aquela música que realmente dá vontade de você ouvir várias vezes, é mais pra ouvir vez ou outra. Então vou colocar como ok. In The Closet também vou colocar como ok. Michael Jackson foi na década de 90, né? É um videoclipe que ele fez com uma modelo, e é um videoclipe assim que também é pouco lembrado. Então por conta do alcance, eu vou deixar ele aqui. Inclusive eu acho que eu vou até mudar, viu? Esse One More Chance aqui, é melhor colocar como ruim também, por conta do alcance, entendeu? É um videoclipe que eu tinha colocado como ok, mas realmente, vendo por outro lado, ele merece estar aqui como ruim por conta do alcance, principalmente, entendeu? Não que ele seja ruim. Jam é outro videoclipe de Michael Jackson da década de 90. Esse sim, você percebe que houve um pouco mais de trabalho,
até de trocar um figurino, né, de colocar estrelas no videoclipe. Nesse videoclipe aqui foi colocado nada mais nada menos que o Michael Jordan, que era, né, que ainda é um dos maiores jogadores da história do basquete, né? Então assim, eu vou colocar esse videoclipe aqui como muito bom. É um videoclipe que você dá pra diferenciar, né? Você comparar com outros aqui embaixo, dá pra diferenciar o figurino e tudo, o cenário. Realmente vale a pena assistir. A música é uma daquelas músicas que Michael Jackson fez inspirada pra rua, né? E dá pra perceber nos mínimos detalhes que teve um trabalho mais rebuscado. Essa aqui eu irei colocar como OK, que é Childhood, me desculpe o inglês, mas é uma música que fala sobre a infância de Michael Jackson. O nome tá aparecendo na tela. Lançada também nos anos 90, né? Em meio àquelas polêmicas que Michael Jackson teve durante a carreira. E eu vou colocar ela nessa parte porque o videoclipe em si não é ruim, é bem trabalhado e tudo. Porém, é um videoclipe que, assim, não é tão marcante como os outros. Michael Jackson também, ele fez uma música que pra mim não é aquela música de você ouvir em casa várias vezes. É uma música de desabafo, então irei colocar ele como OK. Blood on the Dance Floor. Esse aqui eu fico na dúvida, porque o videoclipe ele tem até uma estética legal, entendeu? Mas eu vou colocar ele como OK. É um videoclipe OK de Michael Jackson, entendeu? O videoclipe realmente ele deu uma trabalhada também, diferente da época. Lançado nos anos 90. Era uma época que Michael Jackson apostava um pouco mais na ousadia, sabe? Aquele molejo. Mas a música realmente deixa um pouco a desejar, né? É dançante, mas não tanto como outras. Remember That Time. Essa aqui eu vou colocar como excelente. Nesse vídeo aqui aparece o ator Ed Murphy atuando com Michael Jackson. Os dois, na época do Egito, teve um trabalho muito grande para poder fazer esse videoclipe. E é claro, não deixou a desejar. A música também é muito boa, uma música romântica. E recomendo vocês assistirem. Black White, sinceramente. E essa música, com o videoclipe eu vou colocar como lenda. Obviamente acho que fica um pouco acima dos They Don't Care About Us e Remember That Time, até porque teve um uso muito grande de tecnologia durante as filmagens, né? É só observar a questão da montagem de um rosto passando para o outro. Diferente do clipe Remember That Time e They Don't Care About Us, que basicamente eles utilizaram direção artística na parte de cenários, né? Sem muitos efeitos especiais. Embora Remember That Time teve uma parte que teve efeito especial, mas enfim, eu acho que o clipe de Black or White demorou muito mais para fazer, foi muito mais trabalhoso do que os outros. Sem falar que a música é muito boa. Nesse vídeo também aparece astros como Macaulay Culkin, que era um ator bastante famoso mirim na época, e é por conta disso que eu irei colocar como lenda, né? É um videoclipe muito bom. O próximo é Leave Me Alone, e eu vou colocar como OK. Primeiro que não é videoclipe, né? Ele apareceu no filme Moonwalker de Michael Jackson, lançado em 88, ali final da década de 80, e basicamente ele é um recorte do filme, né? Que acabou se tornando um videoclipe, e assim, eu acho OK pela letra da música, pela música em si. O videoclipe é feito por conta de colagem, né? Com matéria de Michael Jackson e tal. É uma música de protesto dele contra a mídia. Então comparado aos outros, eu acho que é OK, mas por conta da música. Se a música fosse melhor, eu colocaria aqui muito bom. Smooth Criminal é um videoclipe que com certeza eu tenho que colocar ele como lenda. Obviamente é um recorte a parte do filme Moonwalker que Michael Jackson lançou, porém eu vou colocar ele como lenda porque a estética que Michael Jackson utilizou no videoclipe é muito marcante. É só você olhar as roupas que você lembra de Michael Jackson. A dança que Michael Jackson fez nesse videoclipe é muito marcante por conta do passo de dança chamado The Lean, que inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal para vocês verem como funciona. E esse com certeza é lenda por conta disso. A música recebeu bastante prêmios na época e esse videoclipe aqui foi muito bem produzido. Dirty Diana eu irei colocar em muito bom por conta da música, entendeu? Eu poderia colocar ele como OK por conta que ele se parece também muito com alguns videoclipes da época, né? A forma de gravar e tudo, mas eu iria deixar em muito bom por conta dele ter uma música que fez bastante sucesso na época, entendeu? Então vai ficar em muito bom. Foi lançado nos anos 90, né? Inclusive a Princesa Diana gostava muito dessa música e eu recomendo vocês ouvirem. Liberian Girl eu iria deixar com muita dor no coração como
Ok não, vou deixar como ruim. Libera Girl foi um videoclipe lançado na década de 80 ali, no álbum Bad. Esse videoclipe mostra algumas estrelas ali que eram bastante famosos na época, né? Como John Travolta e outros atores também muito famosos. Porém, eu vou colocar ele como ruim, não porque a música é muito, mas muito boa, mas pela história do videoclipe. O videoclipe basicamente é mostrando o pessoal lá, né, de Hollywood, fazendo tipo uma audição e tal, e no fim aparece o Michael Jackson, assim. Eu acho que é um videoclipe pouco lembrado, entendeu? E poderia ser muito melhor aproveitado porque a música é muito boa. Speed Demon apareceu durante o filme Moonwalker, mais uma vez, e acabou se transformando no videoclipe. E, sinceramente, eu vou colocar ele como ruim. Mesmo tendo uns efeitos, né, de vídeos e tal, mas assim, eu não acho muito bom não. Eu acho, não o videoclipe, né, a parte em si eu sei que deu muito trabalho, mas a música não é muito boa não. Realmente, esse aí você pode descartar de ouvir. Bad, eu vou deixar como lenda. Apareceu como referência em vários desenhos, programas, né? Então, assim, foi um videoclipe que marcou uma época. Michael Jackson apareceu branco nesse videoclipe. Inclusive, esse videoclipe era para aparecer Prince junto com Michael Jackson. Porém, o Prince não quis, que era um outro cantor da época, que acabou se tornando muito grande também. Mas eu acho que essa obra merece estar como lenda por conta disso, né? A música é muito boa, foi muito premiada. O videoclipe também, até hoje, é lembrado por muitas pessoas, né? Quando a gente pede pra pessoa lembrar de Michael Jackson. E eu vou deixar como lenda. The Way You Make Me Feel foi lançado na era Bad também. E vou colocar como excelente. Não por conta da música, a música é muito boa, mas poderia ser melhor. O que eu acho é que o videoclipe, ele ficou muito bom. Ficou uma estética muito inesquecível. Se você bater o olho, você lembra na hora. E é claro, né? Talvez você não chegou a ouvir ela por conta dela ser muito antiga, mas eu recomendo. Billie Jean tem que ser lenda. Essa música aí, esse videoclipe, fez abrir a porta para os negros nos Estados Unidos, na MTV. Então, assim, é uma música, é um videoclipe que ele tem que ficar acima de todos os outros e não tem nem o que discutir. Billie é outro também que ele merece estar nesse lugar. Afinal, nessa época aí também, ele fez com que Michael Jackson abrisse portas para negros também. A música também é uma música bastante interessante. E, inclusive, o Michael Jackson teve algumas polêmicas na gravação desse videoclipe. Mas, pra mim, tudo nesse videoclipe é especial. Desde a jaqueta, desde vários outros fatores como a música. Então, é lenda. E, obviamente, Thriller é lenda. Não tem nem o que discutir. O maior videoclipe de toda a história, né? Muito marcante. Você olha ele uma vez, você já grava, né? A jaqueta de Michael Jackson, o jeito, a música. Sem falar que, basicamente, esse videoclipe leva o nome do álbum que até hoje é o álbum mais vendido de toda a história da música. E por último, é She's Out of My Life, um videoclipe lançado para o álbum Off the Wall, na década de 70, né? Final dos anos 70. E a música é boa, né? Mas caiu no mesmo modelo de Rock With You. A música é boa, mas o videoclipe é simplão e tal. Então, assim, eu vou deixar como ok, entendeu? E basicamente ficou assim: Black or White, Smooth Criminal, Bad, Billie Jean, Beat e Thriller como lenda, They Don't Care About Us, Remember the Time, The Way You Make Me Feel como excelente. Tem todos os outros aqui como não tão bons como esses primeiros aqui. Obviamente, ruim. Nenhum deles são ruins, mas se eu for pela régua de trabalho de Michael Jackson, a gente tem que escolher um ou outro para ficar nessa parte ruim, né? E os que eu escolhi foram One More Chance, por conta desse videoclipe basicamente ninguém lembra dele, né? Afinal, teve muitas polêmicas quando Michael Jackson fez ele. E é claro, não tem uma identidade muito bem definida. Scream, muito dinheiro gasto, porém pouco retorno comparado ao que poderia ter sido. Fora que assim, meu gosto pessoal, pra mim, eu não gostei muito desse videoclipe. Strange in Moscow, acho que é um videoclipe um pouco morto comparado ao que poderia ser. A história que aparece nele até é uma história legal e tal, mas deixou eu desejar. Libera Girl também, um videoclipe que poderia ter sido melhor. Afinal, só mostra atores de Hollywood encenando. E no final, Michael Jackson. E Speed Demon, por conta da música. A música não é tão boa, né? Foi retirada da cena de um filme. Comenta embaixo se vocês concordam com o que eu falei. Provavelmente não, e tá normal.
mas comenta aí pra eu saber. E é claro, se eu esqueci algum videoclipe, alguma obra, alguma música, também comenta embaixo, né, que talvez eu possa trazer essa música em outro vídeo. Então é isso, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, tô precisando trazer mais vezes e já sabe, né, gostou? Se inscreve e compartilha esse vídeo para mais um amigo seu. Até o próximo vídeo, falou, fui, tchau.